Olá! Continuamos a temporada de entrevistas sobre as salas de roteiro do Brasil, cujo propósito é investigar a trajetória dos roteiristas e o processo criativo das séries nacionais de ficção. Esse trabalho tem como finalidade subsidiar a minha tese de doutorado sobre as salas de roteiro no Brasil, do programa de pós-graduação em comunicação da PUC-Rio. Eu me chamo Malena e eu tenho o prazer de anunciar a minha convidada de hoje. Roteirista, diretora, dramaturga e atriz. Ela coleciona a autoria de obras incríveis, indicações a prêmios super relevantes. Com uma sólida carreira no teatro, hoje ela escreve também para cinema e televisão. E é conhecida principalmente pelos seus trabalhos em Sessão de Terapia da Globoplay, Da Ponte Pra Lá, da Max, Os Quatro da Candelária, da Netflix, dentre outros trabalhos. O mais esperado pela adaptação de Torto Arado, essa obra belíssima do Itamar Vieira Júnior, vencedora do Prêmio Jabuti, prêmio esse no qual a nossa roteirista também já foi indicada. Lumasa, seja muito bem-vinda. Que bom te ter aqui. Menina, que currículo é esse? Obrigada, Eu até Malena. travou minha língua na hora de falar tanta coisa que você já fez dentro da dramaturgia, né? Que Sim, legal. Você tem uma sólida carreira no teatro, né? Passou muitos anos escrevendo para teatro. Você foi atriz, né? É atriz, sim, né? sim. Me conta como é que foi essa entrada aí no audiovisual. Você passou por algumas áreas antes de chegar no cinema, na televisão. Como é que foi chegar aqui? O que você fez aí na sua carreira que você acha mais relevante, assim, que você gostaria de compartilhar com a gente? Malena, eu sempre gosto de dizer numa apresentação que eu venho do teatro e isso define a minha visão de mundo. O teatro é o meu idioma materno, o teatro é a minha pátria. E é pelo teatro que eu conheci a dramaturgia, né? Essa arte de construir narrativas, personagens, diálogos, conflitos e resoluções que o teatro inspirou, né? O rádio, a televisão, o cinema, todas as outras áreas, né? Que se dedicam a contar essas narrativas, É né? a nossa base, né? A fazer dramaturgia. Então eu tenho muito orgulho dessa origem. E eu brinco que eu sou uma estrangeira no audiovisual. Justamente minha pátria é o teatro. E eu gosto de ser essa estrangeira por trazer outras possibilidades, outros aprendizados, outros meios de fazer as coisas. Ahm, mas eu sempre adorei o audiovisual. Sempre consumi, obviamente, seja o cinema, mas sobretudo a televisão. Como uma criança carioca do subúrbio nos anos 90, a televisão era a nossa grande companheira e babá, pro bem e pro mal, não é Verdade. verdade? E o que sempre me chamou a atenção na televisão foram justamente as histórias com dramaturgia, né? Fossem desenhos, séries ou principalmente no Brasil as novelas, né? E a gente que vem de uma origem mais simples, né? As novelas eram o principal meio cultural que a gente tinha, né? De acessar essas obras de alguma forma, as adaptações literárias, tudo mais, enfim. Eu tô falando isso porque eu sou do interior também, né? Eu sou de Ilhéus. Então, assim, a gente não tinha um cinema na cidade que levava anos para chegarem os filmes. Então, assim, Sim. a gente não ia ao teatro. Não existia um outro meio, né? Também me apaixonei pelo teatro assistindo novela, assim. Então, eu te entendo. E eu acho que né, a nossa brincadeira como crianças dos anos 90 muitas vezes era fazer novelinha. É, brincar de novela, né? Exato. E eu sempre adorei escrever. Tenho diários de 6 anos, 7, Você guarda isso? já escrevendo. E por algum Caramba. motivo, essa lógica da dramaturgia de ter personagens em diálogo já tá lá. Tem várias passagens que são diálogos. A minha mãe, professora de educação especial, sempre me levou ao teatro, então eu tive esse acesso, graças às deusas e deuses do teatro, a essa linguagem desde muito cedo, diferente da maioria dos meus colegas, meus vizinhos, e eu acho que isso abriu, né, essa possibilidade, essa porta dentro da minha cabeça. Ah, com 12 anos, então, eu comecei a estudar teatro. Depois eu ainda fiz alguns cursos de roteiro na Darcy Ribeiro aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Sempre quis fazer audiovisual.
justamente por conta dessa paixão pela televisão, por conta do encantamento do cinema que todas nós temos, e pela ideia do audiovisual poder levar o teatro para mais gente, né? Pegar essa efemeridade linda do teatro e transformar na captação de um instante, né, que vai ser eternizado e revisto a qualquer tempo e em qualquer lugar. Mas para mim não deixa de ser um grande palco onde está sendo encenada uma história. Então, eu sempre quis fazer audiovisual, estudei, me interessei, mas o audiovisual chegou muito tarde na minha vida. Depois eu já ter feito muito teatro, né? Esse ano eu comemoro 20 anos como autora e diretora profissional de teatro. Se Olha que legal. juntar o tempo como atriz, são 25 anos. E 25 anos porque eu comecei muito jovem. Eu Sim. comecei com 12 anos a fazer teatro, a estudar teatro. É, Então, eu acho que essa aproximação com o audiovisual sempre esteve no meu interesse, mas eu acho que durante muito tempo o audiovisual não se interessava por pessoas como eu. Você fez muitas peças de teatro, né? Quando eu pego o seu currículo, Sim, assim, a sua biografia é enorme. E dentro dessa sua trajetória, você também passou por muitas mudanças na sua própria vida pessoal, né? sim, Você se emancipou muito cedo, você foi sim, embora para São Paulo. sim, Como é que foi esse processo, assim? Conta um pouquinho das peças que você mais gostou de ter escrito, né? O que sim. que você viveu ali naquela época que te marcou, enfim. Olha, o teatro de fato é o que me movimentou toda a vida. Então, as minhas inquietações sempre foram muito acolhidas na dramaturgia que eu estava criando, né? Como uma forma de entender, de me comunicar, muitas vezes de expressar alguma vivência pessoal, mas tantas outras de uma observação que não era da minha vida, sobre a minha vida, mas a forma como eu via essas situações ao meu redor, né? A primeira peça que eu escrevi a estrear no Rio de Janeiro se chamava Três Tempos, em 2004. Primeiro num Você é projeto. muito jovem, né? É, sim, 16 para 17. E por conta disso. Adolescente. E por conta disso, eu já atuava, e essa era a minha primeira estreia como diretora e autora e produtora, obviamente, porque não está na lista, mas é bom dizer que eu sempre Sim. produzo. Então, é, é, e aí eu pedi a emancipação aos meus pais para poder ter mais autonomia, né, para realizar esse trabalho e outros que vieram na sequência, como Boi da Cara Preta, Restos, essas peças aqui no Rio de Janeiro. Entre 2006 e 2007, num período que o Rio de Janeiro estava com uma política pública de cultura muito ruim, não que eu acho que esteja maravilhosa agora, mas naquele momento era um momento muito crítico. Alguns colegas de teatro e eu realmente migramos para São Paulo como uma cidade que possibilitasse a nossa expressão e a nossa produção, né? Fora da expectativa comercial, da expectativa tão ligada a uma emissora específica de televisão, como acontecia no Rio de Janeiro naquele momento. Então eu vou para São Paulo, também muito na cara e na coragem para fazer teatro, para contar as minhas histórias. E lá eu estreio A Memória dos Meninos, que é o meu primeiro texto em São Paulo. Ah, É lançado um livro que o Ivan Cabral, da Companhia de Teatro Os Sátiros, organizou, que é uma coletânea e um volume, são 5 peças minhas. É esse livro que foi indicado ao Jabuti, como você citou na sua tão generosa Um dos mais apresentação. importantes prêmios, gente. Parabéns. Obrigada. E de lá para isso foi em 2009. E de lá para cá, no teatro especificamente, eu acabei me dedicando mais à direção do que à dramaturgia em São Paulo. Então eu dirigi textos de vários autores, como Gabriela Melão, Fernando Ceilão, Zen Salles, saudoso, muita gente bacana, contemporânea, que já era uma pesquisa minha desde o Rio de Janeiro, porque aqui eu tive um projeto chamado Drama Tempo, que reunia semanalmente pessoas para lerem
peças contemporâneas de autores brasileiros, do Brasil todo, e nós fizemos esse projeto durante 2 anos. Foi lindo, Lenta Medina, Marcelo Albuquerque, me ajudando na produção desse evento, que mobilizava todo mundo. Então, eu sempre tive um interesse muito grande pela dramaturgia, fosse a minha própria ou dos meus pares. E dirigir os outros autores, as outras autoras, entrar nesses outros universos, foi muito legal. Eu fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade também, né, de conhecer como cada um escreve, de pensar como traduzir cenicamente cada uma daquelas dramaturgias. E tem que desapegar o lado escritor, né? Eu acho que um pouco. Eu acho que a escritora, ela continua sempre vigente. Eu sou uma atriz e escritora, uma griot, uma contadora de histórias. Às vezes as histórias são minhas, às vezes as histórias são dos outros. Mas o processo é o mesmo, né? E a minha paixão precisa ser a mesma. Como diretora, eu tenho que estar tão apaixonada, compreender e estar tão imersa naquela obra quanto como autora. A diferença é que pode ser que a autora ou autor daquela obra chegue e fale, não é nada disso. Acontece. Mas é maravilhoso também, né? Porque você revela outras possibilidades que estão ali naquele texto. O teatro tem uma coisa muito bonita, né? Da subjetividade da dramaturgia. Enquanto na televisão e no cinema, o roteiro ele já traz uma rubrica objetiva sobre o que deve ser mostrado, né, na tela. O teatro tem essa possibilidade de, da sua dramaturgia, das suas rubricas, inspirarem, né, e serem transformadas ao longo do tempo e ressignificadas. E isso é lindo da natureza do próprio teatro, da dramaturgia teatral. Então, depois de muito tempo no teatro, veio o primeiro convite, então, para televisão, que era um convite que eu já esperava há muito tempo, que eu já gostaria de ter recebido antes, que eu batalhei para ter antes, mas não tive. E é muito interessante porque eu faço parte de um grupo de autores, de uma geração de autores do teatro carioca. E a maioria desses autores que tiveram interesse foram naturalmente para o audiovisual, já que estão no Rio de Janeiro, já que a gente tem uma emissora tão forte aqui nessa cidade, foram naturalmente para o audiovisual. Eu, no entanto, sempre fui esquecida, né? Num momento em que as discussões de identidade, de representatividade não estavam em voga. Então eu vi a minha turma praticamente inteira de colegas serem contratados, irem trabalhar no audiovisual, e eu não, né? Então, eu acho que o audiovisual demorou muito para se dar conta da minha existência, da minha presença, da minha criação e inspiração para o mundo, mas finalmente, em 2018, surgiu o primeiro convite, e aí eu consegui somar, né, ao teatro, que é essa paixão, que é essa origem, o audiovisual, que era um sonho, um desejo, e para mim uma ideia política de poder levar histórias importantes, discussões importantes, imaginários novos para mais e mais e mais pessoas, né? Enquanto teatro, eu só posso apresentar para um grupo de 200, 300 pessoas numa vez, né? O audiovisual pode ser exibido para milhares, milhões de pessoas, e esse é meu desejo, e é por isso que, apesar de no teatro eu ter uma história tão forte com a linguagem experimental, o que se chama de teatro contemporâneo, com o pós-dramático, no audiovisual eu tenho buscado sempre projetos pop, projetos populares, porque eu quero muito falar com muita gente, porque eu acho que essa é a grande magia do audiovisual. E aí levar, né, mensagens e discussões que eu acho importantes para muita gente, que é algo que a novela brasileira fez durante muito tempo, inclusive, muito bem, né? Levando temas sociais. A revolução da novela, né, da telenovela brasileira é essa, né? Aliar ao melodrama temas sociais, a partir daquela geração que veio do teatro, de Dias Gomes, Bosco Brasil, Alcides Nogueira, que revolucionaram o que é a telenovela brasileira a partir do momento que introduziram temas sociais, questões urgentes, para além do melodrama, né? Ultimamente eu vejo que há
um pouco de retrocesso nesse sentido, né? Infelizmente, eu acho que com a globalização, com a necessidade de cada vez mais investimentos, cada vez menos dinheiro que nós temos, e todos nós temos, né? Todas as áreas têm menos dinheiro, têm menos recursos, têm menos... eu acho que, naturalmente, o risco, a experimentação se tornou mais perigosa, e aí o melodrama acabou voltando a se tornar mais forte do que os próprios temas sociais, né? É que eu acho que com esse boom dos streamings, há uma busca muito grande por audiência, né? Que é uma coisa que somente a TV aberta tem em tão grande quantidade, né? Sim. Por mais que os filmes de maior sucesso tenham lotado os cinemas e tido bilheterias enormes, nada se compara à audiência de uma telenovela. Não. Então, assim, eu ia até comentar quando você falou sobre essa resistência do teatro para a televisão. O teatro, ele, por ser uma arte mais antiga, eu não sei também se é só por isso, acho que não, mas audiovisual, vamos olhar um pouco para o teatro, eu falo isso sempre, porque o teatro, ele tem muito mais experimentações no campo da dramaturgia, das inovações, das brincadeiras, das experimentações mesmo, Sim. né? De como usar o texto, de como usar o personagem, de como usar, como cruzar as histórias, as tramas. Então, assim, eu sempre tenho a impressão, quando eu pesquiso cinema, televisão como um todo, que o teatro já chegou com essas questões há muito tempo. Né? Sim. Que o teatro já lá atrás, no século passado, já tinha feito tudo isso e a gente está começando a usar hoje no cinema e na televisão com muito atraso, assim. É verdade. Então, eu queria saber um pouquinho de como que era o seu processo no teatro, né, de escrita mesmo, assim, para entender como é que foi essa mudança quando você recebeu esse primeiro convite para televisão, né? Sim. Como é que você passou a escrever, enfim. Olha, no teatro, eu sempre fui uma autora muito de um universo particular, no sentido de escrever sozinha, Bem introspectiva. introspectiva, escrevi ali no meu tempo, a partir dessas inspirações, fossem de vivências, fossem do que eu observava ao meu redor, de notícias, diferentes estímulos me inspiravam, mas eu sentava, escrevia a peça. Quanto tempo você levava, mais ou menos, assim, Eu uma acho média? que variava, Aham. mas não muito tempo. Eu acho que eu levava algumas semanas escrevendo uma peça. Pouco, né? Eu acho que sim. Ahn, o teatro, ele não tem tantos tratamentos, né? A gente não Aham. faz tantas versões da dramaturgia. É tudo um pouco mais visceral, né? Então não tem tantas versões. Uhum. Então eu escrevia sozinha, escrevia nesse período em média, cada texto, que é uma forma um tanto diferente do que a gente faz em sala de roteiro, no audiovisual, Sim. né? Mas eu acho que o teatro me preparou totalmente para o audiovisual, pro roteiro, além, claro, do estudo técnico, né, básico de entender a linguagem cinematográfica, fílmica, e através também, acho que, das pessoas que estiveram comigo nos primeiros trabalhos e que também me ajudaram a fazer essa tradução, né? Porque o que eu estava falando, ou o que eu queria falar, era evidente, era relevante, mas muitas vezes precisava dessa ajuda para ser traduzido, né, para o audiovisual, em questões técnicas mesmo. Eu lembro que na primeira cena uma das primeiros episódios que eu escrevi sozinho, eu tinha feito uma cena que o ator olhava para o teto. E aí depois falou, não, lembra que a série é de estúdio, a gente não tem teto. Né? Então, assim, esses Sim. detalhes. Eu não sabia mexer no Final Draft, por exemplo. Aham. E eu lembro que eu fiquei desesperada. É porque o teatro é diálogo, né? O teatro de diálogo. O teatro eu escrevia no É Word. tudo que o cinema fala pra E- você não fazer. Não enche de É, diálogo, é, pelo amor de Deus. exatamente. Porque o teatro são os atores e o texto, né? Então, É, muito esse lugar da narrativa e de exprimir os sentimentos através do que é falado, né? sim. O audiovisual, a gente tem
essa maravilha, né? Que é essa câmera que chega bem pertinho da gente, que consegue Aham. revelar outras nuances através da imagem que o teatro não permite, né? Eu acho isso é lindo também, entender Sim, cada linguagem, a especificidade de cada uma delas são técnicas diversas, e né? as potências, e poder aproveitar a potência diferente que cada uma traz, né? Sim. E você falou de como o audiovisual, né, pode e deve olhar para o teatro, e eu concordo totalmente, porque no início tudo começou pelo teatro, como eu disse. Ahm, a transformação, por exemplo, da telenovela brasileira passa pelo encontro com o teatro. Se a gente vê alguns dos maiores sucessos internacionais do streaming vieram do teatro. Seja Baby Rina, Fleabag, Chewing Gun, da Michaela Coel, todos esses são, né, são shows baseados em espetáculos, inclusive espetáculos solos. E isso eu acho maravilhoso. Você veja, não à toa são 3 obras britânicas. E eu acho que os ingleses têm o teatro tão introjetado em si, como a gente aprende matemática, biologia, história, eles aprendem teatro e o teatro faz parte do seu cotidiano, a ponto desses produtores audiovisuais irem assistir um solo, um monólogo que é só narrativa e enxergarem a potência daquilo se transformar em um fenômeno audiovisual como essas 3 séries. Muito Então, bom. de fato, acho que o audiovisual precisa olhar mais para o teatro. E a gente tem um clássico do cinema, assim, não vou entrar no campo de comentar sobre. Opa, não vou entrar no campo de comentar sobre o diretor, mas a gente tem Deus da Carnificina com a adaptação da Yasmina Reza, uma peça de teatro Sim, francesa que virou um filme, assim, espetacular, né? sim, E no próprio cinema brasileiro a gente tem adaptações incríveis, né? sim. Não só do teatro, mas também da literatura, que, enfim, fez muito parte aqui da formação da nossa dramaturgia, né? E você me falou que surgiu, demorou, mas surgiu o primeiro convite para televisão. Que convite foi esse e como é que foi entrar para televisão? Assim, me conta. Olha, eu acho que coincidiu com um momento pessoal muito forte na minha vida, que foi o momento em que eu reivindiquei publicamente o reconhecimento da minha identidade feminina como identidade de gênero. Um momento em que, mais uma vez, o teatro salva a minha vida de alguma forma, porque é um momento muito vulnerável para qualquer pessoa. Eu fiz isso quando eu estava chegando aos 30 anos, eu já tinha, né, uma estabilidade, uma imagem e muito medo de perder essas conquistas que foram tão difíceis, sendo que eu sou, vim da onde eu venho. Mas nessa etapa da vida era inevitável e eu encarei de fato essa necessidade já tão antiga de me colocar como quem eu sou de verdade no mundo. Nesse contexto, estavam buscando uma dramaturga trans para um projeto em desenvolvimento. E eu fui indicada por um autor que é de teatro e que trabalha brilhantemente na televisão, Mário Viana, grande roteirista e dramaturgo, para Jaqueline Vargas, que é a autora da versão brasileira do Sessão de Terapia. E ele comentou: olha, tem a Lu Maza, ela é uma grande dramaturga, né? E eu soube, né? Tô acompanhando aqui. E foi assim um pouco que surgiu o convite. Naquele momento, de fato, poucas pessoas trans tinham acesso à escrita, seja dramaturgia, seja roteiro. Ah, e eu tinha essa experiência, tinha esse preparo, e então tinha algo que, para, né, o mercado audiovisual, fazia sentido, finalmente, eu ser convocada depois de tantos anos. No entanto, nesse processo, a personagem trans que existiria na série deixou de existir, e houve até um questionamento. E agora, né? O que que a gente faz com a Lu? O que que ela vai fazer, né? Se não tem personagem trans e tal. E
a Jaqueline Vargas, a autora, disse que não, ela é uma escritora, ela é uma dramaturga, ela pode escrever qualquer personagem, independente de termos ou não essa personagem trans. Então eu fiquei nessa série para escrever um outro personagem que também, obviamente, falava muito sobre a minha identidade, porque era um personagem negro. Então, de alguma forma, essa fiança da representatividade continuava, né, para permitir a minha presença no espaço. Mas eu estava lá, não escrevendo uma personagem trans, e num momento em que eu estava justamente colocando para fora toda a minha feminilidade, eu fui pesquisar sobre masculinidade, já que era um personagem, um homem negro, em crise no casamento que procura terapia. E o primeiro personagem racializado do Sessão de Terapia. Na segunda temporada brasileira, antes do reboot, né, que é a quarta temporada que eu fiz, houve a Adriana Lessa, mas era um blind casting, né, não é, a discussão da etnia, da raça não aparecia. No caso dessa temporada, que acabou se tornando o reboot, que é quando o Selton Mello assume o papel de terapeuta, nós tivemos o Nando, que é esse personagem negro que procura terapia e que as suas problemáticas, né, os seus desafios são expostos em cena, falando de pretitude, falando, no caso dele, muito sobre o machismo, sobre como essa posição que, apesar de eu não me reconhecer nela, de eu não pertencer a ela, eu convivi, convivo com ela, convivi com com meu pai, com meu irmão, convivo com meu namorado, que é esse lugar do homem negro, que é diferente da mulher negra, que por tanto tempo foi objetificada, sexualizada, e nos últimos tempos transformada em um capital de representatividade. O homem negro, ele ocupa um lugar muito associado à violência, ao medo, ao silêncio. Ele não está na capa das revistas. Com raras e belas exceções, ele não protagoniza tanto a novela, porque, afinal de contas, ele não vai vender tanto. A mulher negra pode vender shampoo, ela pode vender batom, ela pode vender muitas coisas, e o homem negro não tem tanto a vender nesse sentido. Acho que a gente está mudando essa realidade cada vez mais, mas ela ainda é diferente. Então, poder olhar para essa pretitude masculina foi muito interessante. E o Nando, esse personagem do Sessão de Terapia, ele era um homem negro bem-sucedido, o que já era algo bem-sucedido economicamente, né, o que já é algo raro na sociedade brasileira, que vai procurar terapia porque está impotente sexualmente, ao ver a sua mulher, que também é uma mulher negra, virar uma mega celebridade do discurso político. E ele sempre foi um homem negro que quase... Ele dizia, né? Eu dizia que pro Nando, ele conseguiu fazer sucesso apesar de ser negro. E ele estava lidando com uma personagem, com a esposa, a Maria Lúcia, que era uma mulher que fez sucesso por ser negra. E essa dificuldade dele próprio entender esse lugar vai levando para um rumo, para uma espiral desse personagem de entender quem ele é de verdade, né? Que lugar ele ocupa. E como ele é dúbio, como ele é vítima do racismo e ele descobre de forma latente o quanto ele continua vítima de um racismo sistêmico durante o processo de terapia, mas ele também se descobre um grande agente do machismo. E aí é tão complexo e tão lindo poder trabalhar essa complexidade, poder levar esse personagem para as telas. Eu lembro que o Selton Mello, numa entrevista, disse que o Nando era o personagem mais polêmico de todas as temporadas de Sessão de Terapia.
E eu fiquei muito orgulhosa com esse comentário, porque, de fato, a contradição humana é o que me interessava nesse personagem. E eu acho que ela está lá, lindamente defendida pelo Davi Júnior, que faz o personagem, a Belise Pombal, que faz a Maria Lúcia, que é essa mulher, né, que aparece no penúltimo episódio do ciclo do Nando, né? Então, foi muito importante, eu acho, que levar para o divã esses corpos pretos que não costumam ocupar esse lugar de reflexão, de subjetividade, ainda que falando de pretitude, né, consequentemente do racismo que a gente sofre, falando de misoginia e do machismo que a gente sofre, mas colocando esses personagens muito fortes, complexos, humanos, inteiros, né? Não uma casca, não um homem negro, uma mulher negra, mas sim Nando e Maria Lúcia Batista. Isso era muito forte, acho que transformador, num momento que não faz muito tempo, mas a gente não tinha essas discussões aparecendo nas telas, né? É quando você fala assim que são duas questões, né? A primeira é que você foi contratado primeiro para fazer uma personagem trans e esse personagem caiu. E aí ficou no ar, né? E aí, o que a gente faz com a Lu agora, né? A gente tem algumas questões aí para discutir, Sim, né? Porque é uma problemática isso, né? sim. Tirar o seu lugar de escritora da prioridade, né? E a gente tem uma outra questão que eu me pergunto, eu queria te perguntar também. Você até comentou que agora a gente está melhorando um pouco esse cenário inclusivo, tanto no campo dos personagens, e eu imagino que também no campo da equipe, né? Mas eu vejo que os streamings, eles já entenderam que o público que consome séries, novelas, enfim, é um público extremamente diverso. E que ele precisa se identificar com os personagens que estão ali naquela narrativa para ter um vínculo com aquela obra de alguma forma, né? Eu vejo com muita cautela a inclusão, porque eu não sei se realmente é um projeto inclusivo de fato, se é um projeto de lucrar em cima daquilo, se é um projeto de atrair mais público, mas eu sei que é uma iniciativa extremamente necessária, independente do motivo. Mas eu te pergunto, você acha que a gente tem esse processo de inclusão nos dois campos? Você acha que, enquanto equipe, enquanto contratação de profissionais que têm um lugar de fala, ou que simplesmente sejam negros, sejam trans, sejam de qualquer orientação sexual, de classe social, você acha que existe de fato um propósito de ter essa inclusão? Ou é muito mais uma coisa da moda? É bonita, politicamente correto falar que eu tenho na minha equipe X personagens negros? Esses dias eu ouvi o depoimento de uma colega que dirigiu. Ela é uma diretora negra, ela dirigiu uma novela para o streaming. É, e ela falou: a temática da novela era sobre racismo, a gente tinha pautas muito fortes sobre a negritude, especialmente no Brasil e tudo mais, mas a equipe não tinha capacidade de lidar com aqueles temas, assim. Então, muitas vezes ela tinha que intervir para apagar uns incêndios para falar, gente, isso não E, aconteceria, sabe? sim, Não é assim, não é assado. e fazer um trabalho duplo, né? Eu costumo dizer que nós sempre somos bivalentes e não recebemos por isso, porque além do nosso trabalho criativo, artístico, que entregamos com excelência, porque se não entregarmos com excelência não estaremos aqui, nós ainda precisamos ser educadoras, muitas vezes fiscais, para evitar que grandes equívocos sejam cometidos em projetos em que estamos fazendo parte, né? Isso é muito duro, é muito cruel, é muito cruel você exigir que uma roteirista negra ou uma roteirista trans ou uma diretora negra ou uma diretora trans, ou seja, né, de que dita minoria essa pessoa pertencer, Mulher, enfim. além de fazer o seu trabalho, além de se dedicar à obra, ainda ter que fazer essa pedagogia, esse letramento social de uma equipe
e sem receber por isso, é bom dizer. Mas é assim, porque senão se torna insuportável. E eu acho que parte do pacote, quando nos contratam, inclui justamente esse lugar de contribuição para além da artística, mas de uma responsabilidade social tremenda. Eu acho que a representatividade ela é fundamental, né? Nós nos vermos na tela é fundamental. E sempre foi. A representatividade não é uma demanda nova. O absurdo era nós vivermos num país como esse e não termos tido uma produção com grandes protagonistas negros, não termos tido uma produção com grandes autores, diretores, cineastas negros. E isso que é um tanto assustador, o quanto tardou para o mercado, para a indústria cultural, seja do audiovisual ou não, acordar para essa necessidade de representatividade. Só que a representatividade não pode parar na frente das telas, né? Nós somos criativas, nós estamos aqui, né, num espaço para falar para e com criadores, ou pessoas que gostam de criação, do processo criativo. E eu acho que a transformação da representatividade nos últimos anos, atrás das telas, é o que também vai transformar a realidade desses personagens e, consequentemente, do diálogo com o público que se identifica com eles. Porque não adianta eu ter a atriz trans e um homem cisgênero escrevendo essa personagem, por exemplo. Um diretor filmando de um olhar extremamente estereotipado. Porque existe uma ideia equivocada em arte. Primeiro que eu gosto sempre de dizer que todas nós estudamos, eu, né, sou formado, todas nós estudamos, nos preparamos muito e sabemos exatamente o que é arte, alteridade, e obviamente entendemos a liberdade artística, a liberdade criativa, autoral. Mas a ideia de eu posso fazer tudo, eu posso falar sobre tudo, é uma ideia que se convencionou para um grupo muito limitado de pessoas. Quem sempre pôde fazer tudo foi um grupo muito limitado. E para que esse grupo pudesse fazer e falar sobre tudo que bem entendesse, as pessoas que pertencem a esses grupos que foram representados por essas pessoas foram omitidas, foram silenciadas. Então, ou estereotipadas, né? Também tivemos então, isso. por melhor que sejam as intenções, né? E geralmente as intenções são ótimas, é muito difícil você conseguir captar uma realidade que é tão distante da maioria das pessoas. Eu digo isso porque eu, sendo uma mulher trans, negra, tenho muita facilidade para escrever sobre um homem branco, cis, heteronormativo, porque eu cresci vendo isso. Toda a arte que eu consumi era baseada nisso. Então, o universo branco, cisgênero, heteronormativo, ele tá ali próximo a mim desde sempre. Eu fui letrada nele, desde sempre. O contrário não é verdade. Né? Pessoas brancas, pessoas cisgêneras, heteronormativas, não foram letradas desde sempre pela prostitude, pela transgeneridade ou por pessoas LGBTQIAPN+, então, ou mesmo por mulheres. Então, de fato, não é a mesma coisa. É importante reconhecermos essa assimetria social para entender o porquê da relevância daquela expressão que já foi tão usada, que foi esvaziada, que é lugar de fala, do porquê ela faz sentido quando a gente está falando aqui, no nosso caso, por exemplo, do audiovisual, da criação, do por trás das câmeras, de como é importante, de fato, termos pessoas que saibam do que estão falando para que essas narrativas e esses personagens alcancem outras complexidades. Eu acho que esse é o diferencial, por exemplo, do Nando, do Sessão de Terapia. Quem estava escrevendo era alguém que, de fato, conhecia esse universo, se interessava por esse universo e vive isso desde que nasceu na minha carne, né? Então é óbvio que o ponto de vista daquele personagem, já que Sessão de Terapia é um formato muito interessante, onde cada roteirista se torna responsável por um paciente do terapeuta e dá, então, constrói esse ponto de vista do início ao fim do arco desse personagem, eu acho que
a minha presença ali com essa história, com esse corpo, é o que transforma esse personagem nesse nível de complexidade que ele atinge, né? Porque ele sai da superfície, ele sai do clichê, ele sai da ideia pré-concebida que alguém tem de alguém ou do que alguém viu alguém, né? Então, cada vez mais termos autores negros, autores trans, autores de fora do eixo Rio-São Paulo, escrevendo sobre essas narrativas, vai potencializá-las e transformar, sem dúvida. Eu acho que a gente ainda está nesse passo, mas para mim o próximo passo, e eu estou sempre pensando no próximo passo, o próximo passo é que nós consigamos, de fato, sendo trans, pretas, mulheres, escrevermos sobre tudo. Porque também é muito aprisionador você depender sempre da fiança da representatividade. Né? Eu fui indicada ao Jabuti por um livro que não tem a palavra trans nem a palavra preta, que nenhum personagem é nomeado. E que equivocadamente as pessoas leem quando não tem essa definição, esse adjetivo que indica a etnia ou a identidade de gênero do personagem, eles partem do princípio de que são brancos e cisgêneros. Mas quem disse, né? Isso pode ser... Genial. Então eu acho que o próximo passo que nós precisamos dar é essa busca por não estarmos nas cotas, não sermos só toquinizadas, porque, infelizmente, o que fazem com a gente é de um extrativismo. Concordo. Absurdo, porque nos usam como essa criadora, porque precisam da criação, e nós precisamos entregar, todas nós precisamos entregar o trabalho. Você sabe muito bem disso, no dia da entrega não tem conversa. Não é, eu não posso levantar a carta, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, eu tenho que entregar. Então, além desse trabalho, todo esse processo de pedagogia, todas as violências estruturais que essa indústria ainda nos faz, há esse aprisionamento do tipo, não, você vai escrever sobre trans, não, você vai escrever sobre preta, né? Eu sou diretora, eu dirijo publicidade e, geralmente, as publicidades que chegam para mim são as publicidades sociais, são as campanhas sociais. E eu adoro fazer, faço com o maior amor do mundo, mas eu falo, gente, quando vai chegar o comercial de carro? Ou quando vai chegar o comercial de shampoo? Porque é aí que está o dinheiro para começo de conversa, e o dinheiro é o que vai transformar a vida de pessoas trans e pretas, a começar pela minha. Então, aonde estão esses convites? Né? Onde está o convite para escrever a história do casal romântico, apaixonado, em crise, ou que está independente da etnia deles? Né? Exato, porque quando você tem um modelo de inclusão que tem um si, né? Vamos incluir esses profissionais se tiverem personagens negros, se tiverem personagens trans. É de fato uma exclusão ou é um extrativismo, como você está falando? Né? Estou aproveitando esse notório saber desse profissional que... Não sei nem se ele é roteirista, não sei nem se ele é escritor. Eu quero aqui a informação que ele tem sobre esse tipo de pessoa, sobre esse tipo de personagem. Sim. Sabe? Sim. Né? A gente coloca em xeque o seu talento, o seu estudo, a sua carreira, a sua dedicação, a sua formação como escritora, como dramaturga, enfim. Eu acho que o gap que dá no sistema, né, nesse sistema que faz esse uso extrativista, é que eu não funciono como uma consultora, afinal de contas eu sou premiada, eu dei aula de dramaturgia no mundo inteiro. Então ninguém tem a coragem, obviamente, de me usar meramente como consultora. As pessoas têm noção. E aí é pior ainda, porque ainda com essa noção elas fazem as mesmas estratégias de extrativismo que fazem com uma jovem travesti que chamam para colaborar numa sala pela primeira vez. É diferente, o caminho é um pouco mais sofisticado, é um pouco mais complexo, eu ganho um pouco mais, obviamente, mas no fim das contas, acaba que é o mesmo. Porque é algo que está enraizado nessa estrutura de negócio que a gente tem hoje, né? Sim. Eu lembro de um termo que essa minha amiga, ela citou, ela falou assim, não foi feita uma consultoria para a equipe sobre os temas que a gente vai abordar na série. Eles não sabem como realizar isso. Como filmar, como dirigir, como... Enfim, e eram profissionais da área,
que obviamente sabem filmar, sabem dirigir, sabem escolher o enquadramento, mas não de acordo com o que representava aquela história, não de acordo com o que representava aquele personagem, fora de um lugar estereotipado, enfim. Então, são questões que eu acho que a gente precisa, de fato, tensionar, né? Sim. Que inclusão é essa? Sim, sim, né? Que inclusão é essa? Sim. É a inclusão mesmo ou é um interesse em trazer esses profissionais? Ou eu também quero encher os meus personagens de uma variedade de perfis diferentes porque eu ganho mais públicos que se identificam ainda mais, que se fidelizam ainda Sim. mais com esse produto, Sim. né? Que inclusão é essa? Eu acho que é uma interrogação muito grande que a gente tem que colocar, né? O tempo Tem. inteiro. Tem e refletir muito desse processo histórico, né? Essa inclusão, principalmente da representatividade preta, e das pautas femininas e feministas, consequentemente, é uma inclusão muito recente, muito incipiente, como dissemos, que parte de um extrativismo, de uma usabilidade do mercado, que nos aprisiona em determinados assuntos, né, que nos cabe falarmos, e nos afasta de outros que as pessoas acham que não nos interessa. E, de fato, há uma transformação que aconteceu, principalmente nos últimos 10 anos, com movimentos como Black Lives Matter, que reflete diretamente na produção internacional do audiovisual e do streaming, e, consequentemente, chega no Brasil com algum tempo depois. A mesma coisa o Me Too, que é um movimento social que nasce muito ligado, inclusive, à nossa indústria e que faz também olharmos para as discussões femininas. Acho que a pandemia, a lógica da bolha do streaming que aconteceu naquele momento, fez com que tivéssemos, de fato, uma ebulição de obras com temáticas LGBTQIAPN+, com temáticas femininas, com temáticas negras. Mas é importante percebermos que isso já mudou em pouquíssimo tempo. E nós não resolvemos nenhuma dessas pautas. Estamos muito longe. E as pessoas estão evitando falar delas agora. Então, se há alguns anos todo mundo queria falar sobre temática trans, porque trans estava na moda, trans estava vendendo batom na televisão no horário nobre, hoje em dia as pessoas estão evitando falar sobre trans. E muitas vezes elas ainda partem do princípio de que, não, já falou. Como se um personagem já tivesse dado conta de uma subjetividade, né, de uma parte do mundo que é enorme, incalculável. É como se eu falasse que, não, então não vai ter mais nenhuma personagem, nenhuma mulher branca, porque já teve uma, gente. Já teve a Helena. Já teve a Helena. Não, já teve a Julieta, meu amor, que era italiana, já foi. Já foi, acabou, não precisa mais. Já contou tudo que tinha para contar sobre o que é ser uma mulher branca. Todas as mulheres são iguais àquela ali, tá, gente? É muito louco, mas é assim que ainda nos vem. É essa visão limitante, né? De quem realmente não quer incluir tanto nesses personagens quanto na equipe, né? E não quer dividir, não quer reconhecer. Não quer pesquisar, não quer investigar, não quer conhecer. Sim. Não, muitas vezes querem e contratam consultores e acham que isso é suficiente. Mas sempre num lugar de subalternização. As pessoas não querem dividir o poder e elas não querem dividir o dinheiro conosco. E eu acho que esse é o grande ponto. Elas querem ser pessoas progressistas, ser pessoas que são inclusivas, super bacanas, que nos chamam para trabalhar, desde que fiquemos no nosso quadradinho, falando dos nossos temas, da nossa gente, sem incomodar e querer alcançar outros espaços, outros campos de batalha que, para boa parte da indústria, nós não devemos estar presentes. Lugares de liderança, né? Lugares de poder, de tomada de decisão, enfim. Lu, você tem uma trajetória muito longa aqui dentro do audiovisual, ou do audiovisual não, da dramaturgia, né? E
e também entrando aí no audiovisual, mas quando você entra no mundo da televisão, o que que muda, assim, na sua vida, né? Principalmente dentro do seu processo criativo, porque a lógica do audiovisual, tirando a É, parte técnica, que é mais chatinha, sim, tem também um modelo de indústria diferente, né? O que totalmente. que muda aí na sua vida? Eu acho que a mudança principal é que no teatro, nós criadores sempre somos as nossas chefes, as nossas líderes, produzimos e fazemos acontecer, né? Não tem uma estrutura superior. No caso do audiovisual, seja na televisão ou no streaming, né? Quando a gente não está falando de audiovisual independente, de cinema de autor, e sim de audiovisual comercial, de mainstream, de fato você responde a tantas instâncias, né? Não é um processo autoral, livre, independente, autônomo, como no teatro. De fato, você precisa lidar, seja internamente com a equipe do desenvolvimento, que já é uma forma diferente de escrita da teatral, como eu comentei, né? Que é uma escrita, de certa forma, coletiva, né? Não que todo mundo escreva junto, mas que todo mundo está escrevendo a mesma coisa, cada um uma E parte. não que no teatro não tenha também, porque tem. Tem processos. Sim. Sim, é que eu não faço esse Aham. tipo de processo, mas sim, tem, né? Então, acho que para mim essa foi a principal transformação. Se no teatro eu era a pessoa que realizava, né? No audiovisual, eu passo a entender o quanto é necessário esse diálogo, essa conquista e, sobretudo, a permanência na relação com os realizadores, que não sou eu, né? Que são os produtores, que são, sobretudo, os players que contratam essas produções. E como que é essa relação? É uma relação. Eu felizmente tive bons processos, seja quando né, em todos os lugares que eu trabalhei, os players sempre foram muito acolhedores, muito interessados, muito parceiros. Por vezes, os players, os contratantes finais, muito mais do que os próprios produtores, ou as Uhum. produtoras, melhor dizendo, né? As empresas que produzem esses projetos. Sim, porque o roteirista, gente, ele é contratado pela produtora na maioria das Isso. vezes, e essa produtora, ela presta serviço para um streaming ou um canal de TV. Então, é uma relação do roteirista para com o streaming até um pouco mais distante do que para com os produtores, não é isso? Eu acho que depende muito do processo, depende muito da produção, depende muito do Uhum, quanto nós estamos afinadas com a produção ou uhum. não, né? Mas, de fato, o nosso primeiro contratante é a produtora, né, que está realizando aquela obra. Então, nós precisamos nos reportar e atender a demanda da produtora, em primeiro lugar. Mas a produtora, na verdade, responde ao player, que é o contratante final. Que também manda seus feedbacks, suas notas, Sim, enfim. e que é o grande responsável por uma obra sair ou não, receber o green light ou não. É, Então, eu sempre tive uma relação muito próxima com os players. Desde o começo na Globo, quando ainda era o início do Sessão de Terapia, que era para o GNT, e depois a implementação da Globoplay, e ter acompanhado um pouco dessa coprodução e do que era um streaming no Brasil, isso foi muito interessante de Foi acompanhar bem naquele no momento, comecinho, bem né? no comecinho, Você 2018, pegou uma transição no a mercado, transição do né? mercado. E, então foi muito bacana a relação com a Globo, e depois eu fui trabalhar com a Netflix, também trabalhando nos bastidores, num processo de formação de roteiristas para a Netflix, e depois com a Warner, para a HBO e para Max. Sempre tive ótimas relações com esses players, entendendo o mercado, entendendo, obviamente, eu sou
capricorniana, eu tenho uma segunda Ai, formação. também sou. Então, eu tenho uma segunda Adoro. formação em marketing, então eu sou bastante pragmática, objetiva e entendo. Capricórnio é praticidade pura, gente. E entendo a dinâmica de Aham. audiência, a dinâmica econômica, todas a dinâmica dos investidores, né? De entender que os streamings, com exceção da Globo, felizmente, os streamings internacionais são de investidores, não são empresas mais que têm um dono em que você vai relatar algo ao dono, não tem uma família por trás com uma ideologia, e sim um grupo de centenas de investidores que investem em todas as áreas, assim como investiram no streaming como um momento econômico, e que o interesse deles é o retorno numérico, porque muitas vezes é o mesmo investidor que investe na indústria bélica. O que importa é o retorno numérico. E essa matemática que é muito difícil, porque às vezes a obra de arte não vai responder numericamente. E a gente está vivendo um momento em que, se antes dependíamos de uma curadoria, de uma pessoa ou outra que escolhesse arriscar, agora a gente depende de convencer centenas de investidores a arriscar. E isso é muito difícil. Então eu sempre tive essa compreensão, esse interesse pela indústria e por entender o streaming que eu estava vendo nascer. E acabei desenvolvendo essa relação muito próxima aos players. E o engraçado, pegando essa última fala sua, é que as séries de maiores sucessos, de maior sucesso, né? De maiores sucessos, gente, elas arriscaram, né? Sim. Elas arriscaram, assim, Exatamente. elas experimentaram, elas E sempre, trouxeram linguagens sim. ousadas, enfim. E sempre que alguém fala, por que não tem La Casa de Papel do Brasil? Por que não tem o Round Six do Brasil? Por que não tem não sei o que do Brasil? Eu falo, bom, primeiro porque nós não somos esses países, nós teríamos outras É, coisas. Mas por que não tem algo equivalente no risco, na ousadia? Porque não nos permitem. Porque não nos permitem. E não nos permitem não porque são maus, porque, olha, eles não entendem, eles não sabem, mas por causa do risco e do número. exato. Porque, no fundo, se eu respondo ao produtor, o produtor responde ao executivo do canal, o executivo do canal responde ao seu chefe, o seu chefe responde ao CEO, o CEO responde a esse grupo de investidores. Não tem obviamente tem muito olhar artístico, criativo envolvido nesse processo, mas quando a parte do investimento, né, da grana, há dificuldade muitas vezes em aportar na ousadia, em projetos diferentes, tá nisso, de como eu vou provar para esses investidores. Nós aqui no Brasil, então, né, a gente tem que pensar que nós somos a franquia não a franquia, somos a filial desses streamers. Nós não somos a matriz desses streamers. Nós somos a filial. E ainda somos uma filial complexa. Veja bem, nós somos uma filial extremamente exigente, porque nós temos um nível de produção altíssimo, né? O nível dos artistas audiovisuais brasileiros é altíssimo. Então, o público espera que se entregue algo de alto nível. No entanto, a maior parte do público brasileiro não consome as séries nacionais. Então, numericamente, não faz nem sentido para os streamers, muitas vezes, investirem no Brasil, já que o brasileiro não vai consumir essas séries, ele prefere consumir as séries estrangeiras. Como eu vou convencer o investidor? Como eu vou convencer o homem branco, cis, hétero, de meia idade do Texas que investiu seus milhões? E a gente vive um momento de extrema transformação no consumo do audiovisual, né? Se a gente para analisar o que era o consumo de série há 5 anos atrás, era muito mais limitado do que o que é hoje. Assim, a cultura das séries ela vem se instaurando na rotina dos brasileiros, e não só dos brasileiros, mas de toda a população mundial, né? Especialmente quando todos os streamings chegam em cada país e ficam lá, especialmente no Brasil, que a gente tem aqui um grande número de streamings hoje. Porém, como é que fica esse cálculo, né? A gente tem um estereótipo do brasileiro que só quer filme policial, série policial, ação ou comédia. E a gente descarta, porque eu recebo esses feedbacks, assim, no meu trabalho. Não, mas tem que ter um pouco mais de violência, tem que ter um pouco mais. Então a gente tem
questões aí, né? Como é que lida com esse mercado agora, com esse público que está em transformação, com esses streamings que chegam, mas a gente ainda não tem uma regulamentação também, a gente ainda não tem uma cota de produção nacional, enfim. É um mercado que está em constante transição, né? Sim. E o mercado audiovisual brasileiro, eu acho que o grande ponto é que eu, particularmente, acredito que as políticas públicas devem ser eficientes, fundamentais, base para qualquer criação artística, inclusive audiovisual. No entanto, nós temos um grande problema, que é não termos um audiovisual autossuficiente na maioria das vezes. Essa dependência de nós dependemos de alguma boa vontade para que nos pague o filme, porque nós não vamos fazer bilheteria, eu acho algo muito complexo. Eu acho que é isso que esvaziou tanto as temáticas do audiovisual, como nós estávamos falando, os Sim, riscos, sabe? sim. É, Eu acho que os streamings, eles trouxeram uma possibilidade nova, principalmente dentro de um momento em que estavam todos muito animados com o nível de consumo de conteúdo via streaming no período da Da pandemia, pandemia. né? E logo nós vimos que essa realidade não se sustentou. E aí, a partir desse momento que a realidade não se sustenta, acontece uma crise que é mundial, né? A crise audiovisual, ela não é brasileira. A crise nos streamings, que nós estamos vivendo uma Sim, crise, neste momento. não é brasileira. Sim, Pelo contrário, o streaming nacional é o que tá um dos que está mais saudáveis no Brasil hoje, né? sim. Os outros nós estamos vendo fusões, vendas, muitos saindo do Brasil, tirando suas lideranças do Brasil. Então, acho que é um momento de entender o que foi aquela bolha econômica e o que vai ser daqui para frente, né? A mudança de consumo também reflete na mudança de pauta e tema. A Issa Rae, numa entrevista esse ano, né, comenta a queda no número de séries americanas protagonizadas por mulheres negras, por exemplo. Caiu. E olha que a gente está falando de um país que sempre, apesar de ter uma população negra muito menor do que a nossa, sempre teve uma produção audiovisual negra muito relevante e pungente, né, representativa. Sim. E nos Estados Unidos isso caiu. Então, o que dirá aqui? Né? Histórias com protagonismo trans, a mesma coisa. Que séries americanas nós temos visto com esse protagonismo? Então, como eu vou convencer o executivo brasileiro que responde ao americano, ao internacional, a fazer uma série protagonizada por um personagem trans? Ou a investir num tema que... E aí acaba que vamos, então, para o que vende, para o que sai, né? E aí a comédia, eu acho que ela, durante muito tempo, foi um porto seguro simbólico do audiovisual nacional, até porque ela era mais próxima da autossustentabilidade que eu estava comentando. Mas hoje eu não acho que ela também consiga da mesma forma a adesão. Pelo contrário, eu acho que há, inclusive, menos produções de humor nos últimos tempos Verdade. do que tínhamos antes. E a ação, né? A ação, seja a ação vinda do policial, seja a ação, ela acabou ganhando ali um protagonismo porque ela, teoricamente, de fato, responde melhor em audiência, né? Então, por isso que os executivos, né, as pessoas que acabam acompanhando os desenvolvimentos cobram tanto, né, a ação, a agilidade, o ritmo, o frenesi, e muitas vezes distancia de outras possibilidades, né, de texto. Que a gente nunca testou com o público, que a gente não sabe se o público vai aderir. Enfim, não há essa tentativa, né? Mas na contramão disso tudo, você vem com a adaptação de Torturado, gente. Eu amo esse livro. Eu acho que Eu eu amo acho que é esse o livro. romance da nossa geração, né? Eu acho que Sim. o Itamar captou um momento
do Brasil, de fato, em que estávamos muito interessados em olhar para dentro de nós mesmos e entender o que que aconteceu. Gente, essa obra, pra mim, ela é como Brás Cubas, ela é como qualquer obra do É, Machado, pra mim, é um dos entrou na lista dos clássicos, é, assim. é, É é extraordinário. extraordinário. E E, você tá fazendo, você fez a adaptação do roteiro que virou uma série, não é isso? exatamente. O Torturado, esse romance do Itamar, eu acho que tem essa força de trazer um épico muito forte que poderia se passar em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, como é a história dessas irmãs. E, ao mesmo tempo, só poderia ser no Brasil, só poderia ser, né, no momento pós-escravidão, em que o trabalho análogo continua existindo, nessa sociedade tão com um apartheid social tão forte, tão violento entre pessoas pretas e pessoas brancas. Mesmo que a gente tente negar isso desde sempre e acreditar numa mestiçagem gentil. E coloca debaixo do tapete. Exatamente. O Heitor Dália, grande diretor, teve contato com o Torturado assim que foi lançado, porque o Torturado foi primeiro lançado em Portugal, se não me engano. É, e ele se apaixonou pela obra, comprou os direitos logo no início, foi o primeiro, antes da obra virar esse boom de 1 milhão Inteligentíssimo. de exemplares vendidos e de fazer algo que eu falo, o romance da nossa geração, porque além de representar o nosso tempo, foi o livro que nós lemos num país em que não há leitura. Com Vender certeza. 1 milhão de livros de uma ficção, de um romance no Brasil de hoje, sendo um autor Com a contemporâneo temática, e né? um autor preto, um Exato. autor nordestino, é tão genial, é tão forte, diz tanto sobre esse tempo que a gente viveu, que é o tempo que eu surgi também, que é o que faz eu estar aqui agora. E que eu tô, né, nas conversas, nos encontros, nas entrevistas, sempre provocando de que, gente, esse tempo passou, mas nós não resolvemos esses temas. Nós precisamos entender o que que a gente vai fazer daqui para frente, né? Na adaptação do Torto, o Heitor me convidou para chefiar. Foi a primeira vez que eu chefiei uma sala. Eu já tinha contribuído em várias séries, na verdade. Já tinha feito acho que 3 ou 4 como roteirista, né, compondo. Uhum. E no Torto, o Heitor me convidou para chefiar, que já era o que eu estava buscando. E como é que foi, assim, em termos de metodologia, né? Você sai de um lugar mais operacional para um lugar de pensar num todo, né? Eu, Dentro da série, Eu, claro, eu né? sempre pensei no todo. Nas minhas Uhum. negociações para entrar numa sala de roteiro, isso sempre foi premissa. Eu É. nunca entrei numa sala só para desenvolver roteiro. Nunca fez sentido para mim. Eu nunca fui uma escriba de, vai, me dá aí, eu vou escrever, vou abrir suas cenas. Uhum. Então, nunca permiti que me colocassem nesse lugar. Começo no sessão de terapia como uma roteirista sênior. Eu tinha quase 20 anos na dramaturgia. Ninguém pode dizer Legal. que eu não sou sênior. Muito bom. Então, quando chega essa posição do torturado, eu estava muito confortável em chefiar a sala. E eu estava muito empolgada e inspirada em propor uma sala, em propor uma forma de fazer. Que, obviamente, tinha referências dos meus chefes de sala anteriores, do que eu estudei, mas também tinha muito da minha sensibilidade, do que eu acreditava, do que E, eu gostaria de fazer diferente, e da sua bagagem com o teatro também, né? Que faz com toda a certeza. diferença quando você vai adaptar uma literatura, né? Com certeza. Então, né, no começo, eu já senti muito forte que essa história precisava ser contada no audiovisual, recontada, né, adaptada no roteiro, por mulheres, e por mulheres que conhecessem aquele universo, né, que tivessem suas mães, suas avós vindas daqueles lugares. Então, eu quis montar uma sala de roteiro só de mulheres negras. E não era por uma questão de representatividade, mas sim pelo que eu falei no lado positivo do lugar de fala, né? Já que as pessoas esvaziaram ele a ponto de muitas vezes negativarem, eu vou falar do lado positivo do lugar de fala, que é elas sabem o que estão falando. E eu confio plenamente nessas mulheres para falarem. É,
Porque o meu trabalho na chefia, diferente de outras pessoas e outros processos, e eu não estou julgando, porque eu acho que cada profissional tem a sua forma de trabalhar. O meu trabalho na chefia sempre foi sobre potencializar as roteiristas. Eu sempre vi a chefia da sala de roteiro como o trabalho de uma técnica de atletas de alto rendimento. No caso do Torturado, eu tive 6 das maiores roteiristas desse país trabalhando na sala. Olha que legal. Eu não tinha nenhuma dúvida sobre a qualidade e a eficiência do trabalho delas. O que me cabia era ser a melhor treinadora do mundo para que elas ganhassem esse campeonato no final. Então, o meu trabalho como chefe, diferente de outras pessoas que têm outras formas de trabalhar, passa muito por aí. Eu realmente gosto muito de pessoas. Eu realmente gosto muito dos artistas. Eu amo de fato. Quando eu chamo essas pessoas para estar ao meu lado num trabalho, eu realmente quero ouvi-las. Eu realmente quero dar espaço para elas. Eu realmente quero que a voz delas apareçam. Que é algo que muitas vezes a gente tenta esconder para parecer uma voz só. E que um dos meus criadores americanos preferidos, Ryan Murphy, faz isso brilhantemente. E eu gosto de quando eu estou na chefia e posso fazer isso também, que é deixar que cada roteiro tenha a cara de sua roteirista. É deixar que cada episódio tenha a cara de seu diretor ou sua diretora. Então, essa coisa da redação final, que todo roteirista-chefe faz, você deixa um pouco mais em aberto, assim, pra ter uma cara. Não, eu faço a redação final porque precisa fazer para dar a unidade, a coesão, né? Mas há Uma identidade, uma né? identidade que é preservada, que é Sim. respeitada, que é fomentada. Entende? Então é óbvio que Valorizada, os né? personagens precisam falar da mesma forma em todos os episódios, precisam ter essa coesão. Tá. Mas, então a redação final é fundamental para que isso aconteça. Mas eu permito que eles estejam pensando de formas diferentes ou agindo de formas um pouco diferentes em cada momento, de acordo com o que essas criadoras, no caso do Torturado, que eram só mulheres, traziam de si para cada um daqueles episódios que elas estavam abrindo e desenvolvendo. E me fala um pouquinho sobre essa sala de roteiro. Foram 6 roteiristas além de você. No total, eram 7 integrantes na sala. Na verdade, não, acho que éramos, começamos, são várias etapas, né, de desenvolvimento. Acredito que o seu público conheça um pouco dessas etapas, mas são várias etapas do desenvolvimento. Então, eu comecei a primeira fase com 2 roteiristas, a Maria Chu e a Renata de Carmo. E depois tivemos uma 4ª roteirista, então, que era a Viviane Fernandes, que foi Viviane Ferreira, perdão, que era a Viviane Ferreira, que foi depois precisou sair e foi substituída pela Alice Marconi. E além delas, a nossa 6ª roteirista, Ceci Alves, uma roteirista da Bahia, maravilhosa, minha grande irmã, que fez a assistência desse processo e a assistência de uma outra forma também. Eu lembro que quando eu estava procurando quem seria a minha assistente, a maior parte dos roteiros que chegavam eram de jovens e de pessoas que estavam começando e querendo aprender, etc. Que é a lógica, né? Mas me chegou o da Ceci, que estava ali próximo a fazer 50 anos, que tinha uma trajetória enorme no cinema autoral, no cinema documental. E eu falei, nossa, mas eu tô com vergonha de te chamar para ser assistente. Ela falou assim, não, eu quero. E foi lindo, porque de fato também permitir que a assistente não fosse só aquela pessoa que manda os e-mails para o grupo de roteiristas, ou que cobra, ou que pede, mas de fato que cria junto com a gente. Por isso que somos 6 roteiristas, porque a Ceci foi roteirista junto com a gente. Olha que Assim legal. como eu. Eu estava ocupando o roteirista barra chefe, ela estava ocupando o roteirista barra assistente, mas ela é uma criadora, tanto quanto todas as demais. Então é isso. Esse, para mim, foi o maior barato de poder chefiar uma sala. Porque as pessoas acham muitas vezes que o processo já é tão corrido, já é tão duro, já é tão puxado. Quantos meses durou?
No caso do doutorado, 18. Foi um processo muito heterodoxo. Longo, né? Não, é um processo muito... Foi presencial ou online? Não foi presencial. Começamos na pandemia. Ah, legal. Mas de fato uma duração muito heterodoxa, porque ela atravessou algumas transformações no formato por questões externas, então isso acabava demandando mais Sim. tempo no desenvolvimento. Mas no caso do torturado, no caso de alcançar esse lugar da chefia, é óbvio que eu quero liderar, eu me considero uma líder. É isso que eu sempre fiz no teatro e é isso que eu quero também fazer no audiovisual. Então, é óbvio que chefiar a sala e ter esse lugar, né, de responder, né, em última instância, ser a pessoa que responde sobre essa adaptação, é algo que me interessa, é algo que eu busquei e conquistei. Mas, para além disso, o que realmente me interessava nesse processo era: é possível fazer essa sala de roteiro sem ser traumática, sem ter roteiristas sendo violentadas a cada processo? Era o que eu queria, porque talvez comigo até eu tive sorte de processos um pouco menos violentos, mas tudo que eu via das violências que as roteiristas, principalmente as minhas amigas e colegas roteiristas pretas, como eu falei, passavam em seus processos, de serem sempre as consultoras, tudo isso, eu falei assim, como criar um lugar seguro, um círculo? E eu digo que nós fizemos um círculo mágico mesmo, porque éramos 6 iabás juntas para contar aquela história que é nossa. Então, foi muito poderoso. Tivemos muito apoio do Heitor Dália, como Ele diretor participava, ele e showrunner acompanhava? do projeto. Ele acompanhou todas as reuniões de decisão, ele lia os roteiros, dava feedbacks, mas ele deu uma liberdade muito grande, uma confiança absoluta na minha condução. E isso faz toda a diferença. Porque quando há uma desconfiança, quando há um desejo de gerenciar o processo alheio, por melhor que seja a intenção e a preocupação que você tenha enquanto produtor, você pode, sem querer, fazer uma grande violência. Sim. E uma grande violência que não vai prejudicar só a profissional envolvida, vai prejudicar a obra que você quer que seja boa. Então deixem, permitam, né, com segurança, acompanhando sempre, né, dando suporte, trocando, orientando, mas permita. E eu acho que o Heitor no Torturado foi esse parceiro que me permitiu conduzir o processo dessa forma tão generosa, acolhedora, compartilhada com as minhas companheiras, para ter o resultado final que nós tivemos. Então, o Torto foi essa experiência. Eu acho que é uma experiência tecnicamente bem sucedida, no sentido de que os roteiros ficaram, modéstia à parte, muito interessantes, e nunca foram uma questão, seja para a produção, seja para o player, né? O roteiro sempre foi muito bem recebido, elogiado, e isso é mérito dessas mulheres, da reunião dessas mulheres. E deixa eu te fazer umas perguntas bem técnicas, assim, sobre esse processo de criação. Quais foram essas etapas que vocês tiveram dentro desse processo de escrita? Você teve pesquisa, vocês fizeram biografia de personagem, montaram um arco dramático? Como é que foi isso? No caso do Torturado, é uma adaptação, então é um pouco diferente de uma série original, Sim. no sentido de, né, uma criação nova. Nós já tínhamos a Bíblia era o próprio livro, né, de certa forma. Sim. Nós tivemos, num primeiro momento, de fazer a Bíblia audiovisual, a Bíblia da série, o desafio foi a tradução, né, como nós traduziríamos o que é narrativa para... Literatura, né? O que é a literatura para o audiovisual, Para imagem. e expandir o universo,
né? O Torturado é um livro que outra da genialidade do Itamar, eu acho que é o tempo do livro. É um livro que as pessoas conseguem, de fato, ler. Ele tem um tempo, né? Ele não é um livro extenso. É. Ele não é a Raquel de Queiroz que para em pé, né? E isso é ótimo, porque é o livro que vai de mão para mão, que vai na mochila sem pesar, que de fato faz as pessoas lerem. No caso da série, obviamente, nós precisávamos de mais tempo, então tivemos que expandir o universo. Quantos episódios foram? Na versão final, 9 episódios. De quanto tempo? De Cada 1 hora, né? De 50 minutos. Bastante, né? Sim, bastante. Então, esse trabalho inicial com a Bíblia, que foi de onde começamos, veio muito de como traduziríamos coisas que eram muito literárias, questões narrativas, como a terceira parte do livro, que é uma parte que todo mundo ficava muito curiosa para entender como ia ser, né, na imagem. Então, a Bíblia que nós criamos tinha que dar conta disso. O que tinha nessa Bíblia de texto, assim? Era muito mais visual ou tinha Não, texto logline, Não, storyline, tudo. tudo? Logline, storyline, sinopse, descrição dos personagens, pesquisa de referências audiovisuais, referências literárias. Era uma Bíblia bem rica. Arco vocês criaram depois, o arco dramático? Não, os arcos estavam lá. Na Bíblia já também? Na Bíblia já. O processo para entrega da Bíblia foi desenvolvimento dos arcos, personagens, sinopse de episódio. Né? Quantas linhas, mais ou menos? Eu acho que a primeira... Eu não vou lembrar tão claramente, mas eu acho que a primeira versão, né, assim, a primeira que está na Bíblia, né, que depois a gente vai abrindo mais, né? Acho que tinha, não sei se 1 ou 2 páginas por episódio. E cerca de... Que é a média, né? Uma página por episódio, por aí. E cerca de 2 ou 3 parágrafos por personagem principal e 1 parágrafo por personagem coadjuvante. Mais ou menos esse tamanho. E aí você tinha 2 roteiristas nessa etapa ainda, Nessa isso? etapa eu tinha 3, né? Com a Ceci. A Ceci estava comigo desde o início, na assistência. E tinha a Renata de Carmo e a Maria Chu comigo nessa primeira etapa. Que é o primeiro momento para conseguir convencer todo mundo que aquela visão faz sentido, vamos desenvolvê-la. Né? A Bíblia tem esse papel também. E aí o streaming aprova, a produtora aprova, o showrunner aprova e vocês seguem para o desenvolvimento, é isso? Exatamente. Aí seguimos para o desenvolvimento. Aí nessa etapa de seguir para o desenvolvimento, entrou a Viviane, né? A Vivi Ferreira entra já nesse momento para desenvolver conosco. Eu acho que fizemos... eu acho que a escaleta, é que eu tô tentando lembrar que já faz mais de 1 ano que finalizamos, mas eu acho que a escaleta, nós fizemos uma pré-escaleta antes para poder ter a sinopse da Bíblia. E aí depois nós fizemos um beat sheet para fazer a sinopse. E depois nós fizemos as escaletas, de fato. Então, quando a Vivi chegou, nós fizemos as escaletas primeiro. E depois... Vocês fizeram juntas a escaleta? Não. Todo mundo junto? Não. Nós tínhamos sempre reuniões. Nessa fase, eu acho que nos reuníamos em média 3 vezes na semana. Para tomar as decisões, porque... Não é que cada uma escreve o que quer, né? A gente precisa escrever a mesma coisa, então precisávamos combinar, conversar, e depois essas escaletas foram divididas entre nós, roteiristas da sala, que abrimos cada uma ou 2 escaletas. Depois dessas escaletas aprovadas, porque também não é algo que você faz, é aprovado imediatamente, você faz uma outra versão, né? Eu acho que são... Mas então vocês decidiam juntas o que ia entrar na escaleta e uma ou outra abria... Cada uma abria a escaleta de um episódio. Então, nós nos sentávamos... desenvolvia as cenas, você tá falando, né? Da escaleta. Tá. Né? Então, nós tínhamos os nossos encontros, onde nós discutíamos os rumos desses personagens, da história, o que ia acontecer exatamente. Já tinha um arco, né? A temperatura, exatamente. E depois... voltava para cada roteirista desenvolver essa escaleta, né?
E após a aprovação da versão final dessas escaletas, nós partimos para a abertura dos episódios. Uhum. E aí com exceção do piloto, que tem mais a minha mão ali presente, os demais episódios foram nessa toada também, de divisão. Então, nós nos reuníamos. Na época de roteiro, como tinha mais tempo de escrita, nós nos reuníamos menos, eu acho que 1 ou 2 vezes na semana, para discutir de novo o que já tinha sido sacramentado na escaleta, mas nós de novo discutíamos a escaleta, discutíamos o que talvez precisasse ser transformado, porque pensávamos já de uma forma um pouco diferente sobre alguma coisa. E cada um escrevendo um E episódio. cada uma escrevendo um episódio, exatamente. Legal. 1 ou 2, né? Na verdade. No Torturado, a média, na verdade, foi de 2 episódios para cada roteirista, se não me engano. Sim. E aí, depois que as roteiristas, tirando, né, os que eu escrevi, os que as roteiristas escreveram, vinha para minha mão. E aí, sim, eu fazia um processo, primeiro, de devolutiva para elas. Então, se fosse necessário, até 2 devolutivas, para que elas pudessem, elas próprias, atingirem aqueles lugares que eu estava provocando. E depois, sim, voltava e eu fazia essa redação final, né? Para apresentar para a produtora. E na sequência da produtora, podia vir algum feedback, alguma necessidade de alteração, nós mexíamos, fazíamos essa alteração. Teve algum que voltou muito, que teve muito feedback, que precisou mexer bastante, teve vários tratamentos? Não teve, ou não? mas não teve. Nesse caso, eu acho que para além do mérito da eficiência das profissionais envolvidas, também tem o fator da adaptação, né? O Sim. livro em si tá Já lá, direciona então, de alguma forma, né? E nós não traíamos o livro. Traíamos na medida como o Rabino Newton Bonder fala, nós traíamos na medida que para ter tradição é preciso ter traição. Então, nós traíamos o livro para sermos fiéis ao livro. Muitas vezes nós traímos o livro. Mas no final, era para sermos fiéis a ele. Como é que fica esse lugar, né? De criar em cima do que já está criado ali, né? Tem Olha, uma delicadeza ali, tem né? uma Nesse delicadeza, tato. mas primeiro o Itamar, que é um grande artista, um grande escritor, reconhece e sabe o que é ser uma escritora, independente do suporte onde essa escrita está. Então, desde o primeiro momento, o Itamar foi muito parceiro nosso e, como Heitor, nos deu total liberdade e estimulou essa liberdade. Legal. Estimulou essa criação para além. Foi uma parceria muito bonita, tanto com o Itamar quanto com o Heitor, na interlocução dessa adaptação do Torturado. Então não voltava tanto, porque nós não fugíamos tanto. O que aconteceu no caso do Torturado é que nós atravessamos um processo externo que, em determinado momento, nos obrigou a reconfigurar a série, a mudar o tamanho da série. E isso, sim, eu acho que foi complexo. Então, não teve a ver com um pedido, não teve a ver com uma devolutiva, mas sim com uma demanda externa de transformar um número X de episódios em Y, quando nós já estávamos em desenvolvimento. Então, isso, de fato, mobilizou, foi muito complexo para darmos conta bem, mas conseguimos dar. Que bom, que bom. E vocês já chegaram a filmar essa série, não? Não. A série está nas mãos da Paranoide, que é a detentora dos direitos, a produtora do Heitor Dália, e está em prospecção, então eu não sei Então exatamente... ainda não rolou set de filmagens? Você pretende ir Sou quando ansiosa. tiver? Você quer acompanhar? Pretendo muito, quero acompanhar. E se o Heitor tiver disponibilidade, gostaria muito de co-dirigir, ser uma das diretoras de episódios, porque
Eu amo aquele Heitor, tô universo. torcendo, hein? Heitor, me chama pra nossa Heitor, equipe. por favor. É, eu queria saber um pouquinho da estrutura do arco dramático, porque em série a gente tem uma estrutura que é de temporada. A gente tem Sim. também a estrutura do episódio. Isso. Você trabalhou com teatro, que o teatro já é um pouco... Tem uma linha mais clássica, mas tem uma linha também pós-dramática, como você mesmo falou, que trabalhou muito com teatro contemporâneo, que quer ver o diabo, mas não quer ver Aristóteles ali, né? Que não quer ver a narrativa clássica nem a pau. Como é que foi esse processo no Torturado, assim? Como é que você lidou com essa questão de estruturar Sim. ali um arco dentro da série? Olha, eu tenho muito forte. Não é que na prática não é que eu começo de fato por aí, no sentido da escrita, mas eu começo a pensar por aí. E eu começo sempre pelos personagens. Qualquer história. Primeiro eu preciso entender esses personagens, inclusive o que não está no arco dos personagens. Porque muitas vezes o que não está no arco dos personagens é tão importante e fundamental quanto o que está. Então, a primeira coisa no caso do Torturado foi entendermos, nos aprofundarmos nessas personagens que já existiam, no caso, desenvolvê-las, entender que elas precisariam passar por outras experiências por conta do tempo, né, de duração. Então, Sim. ao passar por outras experiências, como elas responderiam, porque isso não está no livro. Então, nós tínhamos que, a partir do livro e a partir do original, entender e criar, pensar como Tem uma esses coisa de personagens criar agiriam. ação, né, pro Tem. audiovisual, que você muitas vezes na literatura não tem, às vezes é um processo interno. Porque esse Isso. livro até tem bastante ação, tem Sim, bastante coisa. sim, sim. Ai, gente, Belanice e Bibiana, amo. Mas É. fala. Desculpa. Então, primeiro esses personagens, né, são desenvolvidos, e eu preciso entender por onde eles passam. Tô falando de audiovisual, claro, como você falou, pensando, né, em personagem, conflito. Então, preciso entender, né, de onde eles partem. Preciso entender aonde eles querem chegar. Preciso entender aonde eles chegam. É muito bom quando eles chegam num lugar que não é o que eles querem, diferente da jornada clássica do herói. Sim. Eu gosto muito quando eles chegam em outro lugar. E pensar em o que acontece entre esses dois momentos, né? Entre o momento da partida e o momento da chegada, de onde eles nascem e aonde eles chegam, concluem, né, no seu arco, pelo que eles passam, né? Que desafios se apresentam a eles para que eles, né, descubram algo que os fará transgredir esse desafio e chegar mais próximo do objetivo ou do desvio, se for o caso. Que tipo de conflito esse caminho de um personagem vai ter com o outro, né? Então, a partir desse desenvolvimento de cada personagem, eu vou entendendo como eles se esbarram. Tem que intrincar, né, o negócio. Exatamente. Como eles se esbarram, né? E quando eles se esbarram, eles se amam, eles se odeiam, o que acontece entre eles? E é fácil de imaginar quando você tem esses personagens muito bem desenvolvidos e sólidos. Porque aí você sabe como eles vão agir, como eles vão responder. E aí, para mim, se torna mais fácil desenvolver o arco geral, seja do episódio, seja da série toda, se eu já sei os arcos dos meus personagens e eu sei as interseções desses arcos. Né? Eu sou muito geométrica, eu tenho uma visão imaginária muito geométrica. Então eu fico vendo esses círculos independentes, vendo esses círculos se fundirem, entendendo essa intersecção como, ok, é aqui o meu foco do conflito, da situação que eu preciso mostrar na série. E aí vem, obviamente, o desenvolvimento, primeiro do arco geral, né? E depois do arco de cada episódio, né? Pensando que a gente está no caso do Torturado, obviamente teve toda essa liberdade, toda essa parte criativa que eu comentei, mas nós seguimos todo o processo, que é um processo ligado à indústria do audiovisual, ligado ao streaming internacional,
Então, tínhamos toda essa parte também Sim, técnica para cumprir. sim. Né? E, cara, eu tô pensando aqui numa coisa. Que desafio vocês devem ter tido, porque o livro, ele é narrado em primeira pessoa, né? Isso. Mesmo quando a gente tem a troca dos personagens, que me fez chorar quando troca, assim, de uma personagem para outra, assim. Nossa, cara, foi uma surpresa muito emocionante. Mas como é que vocês fazem nesse caso? Vocês mantêm a narração? Vocês tiram a narração? Isso eu não posso contar. Meu Deus! Porque a narração no audiovisual, ela é uma questão. O voice-over, o off, ela é uma questão que, assim, quando muito bem utilizada, Euphoria, enfim, séries que utilizam muito bem, fazem muito sucesso porque adicionam Geralmente muitas as camadas, melhores né? séries usam. E as Geralmente. piores também. Pois é. E aí fica aquela coisa, né? Usou de um modo dispositivo, criou camadas ou não. E assim, esse livro especialmente tem um lugar muito, É. muito O que especial mesmo com essa narração, eu não assim. posso falar sobre o Torturado, tanto por causa do NDA, quanto porque eu não quero dar spoiler. E eu acho que Ah, todo mundo tá esperando essa adaptação, né? Eu acho que sim, não só no Brasil, assim, pessoas de outros lugares do mundo me perguntam sobre quando vai estrear a série. Então, de fato, eu acho que há uma expectativa muito grande em torno da série. Então, eu não quero estragar sim. Tudo bem, a as gente entende. surpresas, mas eu vou falar sobre voiceover no geral, de Tá. maneira ampla, genérica. Eu acho que o grande barato é você usar um recurso que dê conta de algo que outro não dê. Então, algo que só possa ser narrado é o que precisa estar na narração. Se é Perfeito. algo que pode ser mostrado, vivenciado, visto, não sei, né? A não ser que seja um projeto específico onde a narratividade tenha um outro papel, muitas vezes não precisa ser narrado. Né? O problema do voice-over, a meu ver, e o que causa, às vezes, algum desgaste para algumas pessoas, é quando o voice-over é uma reiteração. É uma É quando a repetição, né? narração está só comentando o que já foi visto. Sim, Eu acho que a narração ela tem que revelar algo nela que a gente não vê sem sim. ela. Legal, legal. Ai, Lu, quanta coisa eu tenho pra te perguntar, mas em 2 horas não dá pra gente. Enfim, quero saber um pouco de você, da sua vida pessoal. Quem é a Lu espectadora? O que você assiste? O que você consome? O que você gosta de curtir, assim? Olha, eu acho que eu sou bastante eclética, sabia? Eu gosto muito de dar. A gente não falou, entre os outros trabalhos que eu faço, eu sou consultora, né? Sou consultora de Uhum. muitos projetos. Fui consultora do De Volta aos 15, por exemplo, que é uma série infanto-juvenil, super Sim. fofa, da Netflix. Sou consultora de projetos um pouco mais densos. E eu amo dar consultoria. Eu amo estar em laboratórios como consultora, como mentora. Não só pela minha paixão pela dramaturgia, que tem a ver com aquele projeto que eu contei lá no início, que Aham. no fundo eu acho que é uma continuidade daquilo, mas porque eu sou eclética mesmo, e eu Aham. gosto de poder entrar nesses universos. Eu sou menos eclética na minha própria obra, embora eu também tenha uma diversidade dentro do que eu faço. Uhum. Eu acho que sim, tem temas que são mais caros a mim, que são temas um pouco mais densos, que são questões um pouco mais complexas, personagens, né, mais contraditórios, Uhum. diálogos mais elaborados, tudo, né? Uhum. Acho que tudo isso vai definindo um pouco a minha identidade como autora. Uhum. Mas como espectadora, eu gosto de ver tudo que tá rolando. E Uhum. eu tenho a mania de ver o piloto de quase tudo. Eu também. Então, às vezes eu já sei que eu não vou curtir, porque não é um tema que me interessa, Sim. ou porque é de alguém que eu já vi muitas coisas, eu já sei que não me identifico, mas eu Aham. gosto de ver o piloto, eu gosto de entender o que aquela pessoa está fazendo, Sim. o que a gente está mostrando, seja no streaming, seja na televisão, seja no cinema, o que a gente está mostrando para o público, o que está Uhum. acontecendo. Última Então, série que você assistiu, que você amou. são duas perguntas diferentes. Ah, então tá. Calma. Última série que você amou. Última série que você É, amou. Olha, nossa, Todo que mundo dá uma difícil. pausa nessa pergunta. É. Todo mundo dá uma É pausa. porque é muito complexo, né? Ainda mais nós que vemos tanto e que A gente temos um assiste olhar muito. tão técnico É. para tudo. É,
Mas eu acho que a última série que é um pouco antiga, mas é que me impactou profundamente, que eu vou lembrar agora, porque talvez tenha outra, mas eu não lembre, Sim. confesso, foi o I May Destroy You, da Amo essa Michaela série da Coel. Michaela Coel. Ganhou um Emmy de melhor roteiro essa série. Ganhou, e acho que muitas pessoas talvez não saibam dos bastidores dessa série, né? Essa Ai, eu série não é um sei. projeto que a Micaela tinha, que foi desenvolvido a partir de um abuso que ela sofreu no set de Cherry Gun, que é a série anterior dela, produzida pela BBC e comprada pela Netflix. Oh my God. E a Micaela tinha um acordo de exclusividade milionário com uma empresa de streaming, ah, e queria desenvolver o I May Destroy You. No entanto, não queriam fazer daquele jeito, achavam que não era um tema, que não era ela, que não era para fazer. E ela rompe com esse serviço de streaming, ela paga uma multa multimilionária para ir para outro streaming, para outro lugar e fazer a série que ela queria fazer, do jeito que ela acreditava que Que é devia ser tão feito. autoral e tão maravilhosa, Tão gente. potente, tão Tão única, potente. né? E tão E profunda em suas discussões, tão sim, eficaz, né? tão eficaz. E que conseguia aliar temas tão pesados quanto estupro, Racismo. questões raciais, questões de pessoas, né, de gênero ou sexualidade divergente do Sim. padrão, com tanta força, E né? leveza, né? O tom da série é E leve. isso é leve, porque ela é uma humorista, É. né? Então, e humoristas também são estupradas, nós vimos isso. Também são abusadas, também são assediadas. Então, E a eu resolução acho disso na série é extraordinária. Eu extraordinário. uso esse episódio final dessa série, ela tá fixa em todas as minhas aulas na parte de resolução. Sim. Então, quando os alunos estão na resolução, eu mostro esse episódio pra falar, gente, olha aqui, ó. Efeito Rashomon surgiu no cinema em 1950 com Akira Kurosawa, mas Isso tá aqui, aí. a Tá aí. Micaela Coel trouxe. Como é que a Que, gente resolve uma questão, como é que a gente resolve um trauma de estupro, que não né? se resolve, né? Que não se resolve. Tá aqui, ó. Tem 3 opções pra vocês. E é É genial, é esse, genial. esse Ótima barato. escolha. Então, eu acho que foi uma das últimas séries. Certamente tem outras mais recentes. Eu Sim, tô com a imagem, não tô lembrando o nome da série que eu queria falar. Mas o I May Destroy You, pra mim, é uma das grandes séries dos nossos tempos. é uma aula, É né? uma aula. Esses bastidores que muitas vezes nós não conhecemos, pra mim, diz muito sobre o tempo que a gente vive, diz muito sobre nós que somos roteiristas. É, e ver a força dessa menina preta que veio do teatro fazendo o seu monólogo Cherry Gun, brigando com os gigantes para fazer a série sobre isso, é inspirador para que a gente brigue com os nossos gigantes para fazer as nossas séries também. E que atua na série, né? Como Maravilhosa. Que é protagonista. algo que no Brasil a gente ainda tem tanta Tanto resistência, né? distanciamento, né? Algo que é tão comum nos Estados Unidos, em outros Verdade. países, né? Porque, no fundo, faz parte, tá coligado, Claro. né? Uma coisa com a outra. No Brasil, infelizmente, tudo muito setorizado, nesse sentido. A parte da atuação que cria, ou da criadora que atua, muitas vezes é até mal vista. Sim. Ao invés de ser algo festejado pela polivalência, pela multiplicidade de talentos daquela Exato. pessoa, você critica, Você tem você que ficar esvazia. naquela caixinha ali, né? Eu já escutei pessoas falarem que, mas se alguém faz muita coisa, não se especializa em nada, não se especifica em nada. Bom, eu não sei, temos tantos diretores, grandes atores na história do cinema. A Micaela, por exemplo, ela escreveu, dirigiu, atua brilhantemente. Então, eu acho que é um comentário que não faz o menor sentido. Não, e o quanto, né? Ó, eu faço teatro, você também, você é atriz, você escreve, você dirige, você produz. Quanto mais você se aprofunda em outros departamentos, mais esses departamentos vão se enriquecendo. Sim. Então, assim, toda vez que eu escrevo um roteiro hoje, eu fiz anos de produção executiva e produção artística, assim, eu sei o que dá e o que não dá pra fazer, sabe? Quando eu tô no teatro, eu sei como, eu quero ver aquele ator falando daquele jeito. Então, assim, você tem uma experiência de campo, uma profundidade dentro dessas áreas
que eu acho que muitas vezes o audiovisual brasileiro ainda não entendeu em se distanciar do teatro, por exemplo, assim, né? Parece que são mundos totalmente diferentes. Sim. A galera do teatro é a galera do teatro, a galera do cinema é a galera do cinema. E não tem essa fusão, não tem essa troca, não tem É, esse hibridismo. Então, infelizmente. perfeito esse exemplo da Micaela, que é um case, ela é maravilhosa. Isso revela o sucesso da série, revela o Sim, sucesso sim, dela, sim. e com pautas tão importantes de representatividade, enfim. Lu, que papo maravilhoso! Ai, cara, a gente tentou tanto, né, esse encontro. Foi uma batalha ter você Sim. aqui e eu fiquei muito feliz de você ter aceitado esse convite. Acho que a gente precisa de mais 3 episódios para dar conta de falar sobre tudo. Eu queria te agradecer muito. Eu tenho uma profunda admiração por você. Que você continue sendo esse modelo, essa representatividade para tantas outras mulheres trans, para tantos outros profissionais negros, profissionais trans, dentro do audiovisual e profissionais da escrita, né? Porque você é uma mulher super intelectual, tem um conhecimento absurdo na dramaturgia, tem muito a ensinar, tem muito a escrever, tem muito a espalhar da sua história e das suas histórias pelo Brasil, pelo mundo. Então, fico muito feliz de ter você aqui. Sua presença foi muito valiosa, foi muito cara para mim. Oh, Espero que a sua voz chegue, né, em todos os lugares, para que todo mundo te escute, que é uma fala urgente, é uma fala super necessária. Eu queria te pedir para finalizar contando de que forma que você acha que a gente pode fazer para deixar o nosso audiovisual um espaço de maior acolhimento, né, para sim. esses profissionais que você representa hoje. Primeiro, Malena, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz porque ver alguém se dedicando a estudar e a pesquisar o que a gente está fazendo é algo muito emocionante, de fato. Então, fiquei muito feliz que deu certo, vindo para o Festival do Rio, vim aqui a caráter de Rio de Janeiro, mostrando que sou carioca, apesar de morar tanto tempo em São Paulo. Então, foi um prazer. Apesar de já falar bolacha e não biscoito. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por esse convite, muito obrigada por essa pesquisa, por esse espaço para tantas pessoas virem trocar contigo e, consequentemente, com quem for assistir essas conversas. É, eu acho que, respondendo a sua pergunta e um pouco pegando o seu comentário tão generoso sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço, eu acho que o maior desafio não é a inclusão. O maior desafio é a permanência. Então, mais do que incluir, o mercado precisa, de fato, criar possibilidade das pessoas permanecerem. Porque quem fez uma boa série, quem foi indicado a um prêmio, certamente vai fazer outra série muito boa. Quem dirigiu uma série que fez um sucesso muito legal, vai dirigir outra. Mas muitas vezes, por conta daquilo que conversamos lá no início, do tokenismo, da usabilidade, etc., nós somos usadas durante um tempo, descartadas, trocadas por outra e outro, e aí vai indo, e vai indo, e vai indo. E aí, no final das contas, você tem um monte de gente que foi incluída, mas que não permanece. Então, permanecer, para mim, é o maior desafio hoje. Depois também de uma evolução dentro da minha carreira, né? Apesar de ter começado em 2018, eu fiz muitas séries, né? Eu cheguei a fazer 3 séries ao mesmo tempo, então realmente eu fiz muitas séries nesse tempo. E acabei alcançando uma senioridade dentro do mercado. E eu vejo o quanto é difícil o mercado lidar com uma sênior trans e negra. Com uma júnior, com uma iniciante, com uma assistente, com uma pessoa que está começando, todo mundo quer fazer uma boa ação, todo mundo quer ficar bem na fita. Mas como uma líder, como uma chefe, como uma diretora, é muito difícil que esses lugares sejam de fato respeitados, valorizados e fomentados dentro dessa indústria. Então, por que eu digo isso? Porque no momento
em que você tiver roteiristas chefes, diretoras, produtoras executivas como eu, pessoas como eu, naturalmente estarão inclusas, confortavelmente, acolhedoras. Eu não tenho como dar uma receita para pessoas brancas, cis ou héteros resolverem essa questão, a não ser nos chamem, nos deem poder, nos permita fazer o que acreditamos, porque a partir disso, as que estão ao nosso lado estarão seguras. Obrigada, querida. Obrigado, amor. Foi ótimo.